E aí, tudo bem com você? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu te agradeço por estar aqui comigo. E antes da gente começar o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre o começar algum projeto, antes de você começar algo, olhe para dentro de você e você já vai entender o porquê, tá bom? Então, antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero pedir para você deixar o seu comentário ao final do vídeo, sua dúvida, deixar o seu like e se inscrever no canal ativando os lembretes, tá bom? Para que a gente continue aqui na nossa caminhada e você possa receber sempre aí novos conteúdos para que você vá aprendendo, se desenvolvendo e também ensinando, né? Porque aqueles que seguem o canal e contribuem também estão ajudando a, a gente a crescer, né? A dividir novos conhecimentos, a estudar mais, aprender mais e através também das opiniões, das dúvidas, a gente aprende muito. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Geralmente, as pessoas quando têm um novo projeto ou uma mudança mais profunda de vida, elas querem fazer algo que não estava no escopo ali das habilidades que ela tem ou que ela nunca experimentou, a, a gente quer ir, pensa, planeja, tem o desejo e às vezes a gente olha muito para as questões mais externas, mais de fora. O que que você vai precisar, o que que você vai ter que fazer, o quanto você vai ter que despender, se é o caso, né? Então, por exemplo, você quer começar um projeto de um empreendimento novo, tá? Pode ser um empreendimento para você ganhar dinheiro, pode ser um empreendimento social, pode ser alguma coisa que vai te levar a uma ação mais empreendedora, que vai envolver pessoas, né? Vai envolver talvez dinheiro, né? E todas essas coisas. E o normal é que a gente comece a planejar e olhar para questões mais de fora, como recursos humanos, questões financeiras, se você não dispõe de dinheiro, arrumar alguém que possa investir, questões materiais, como um local, matérias-primas que você vai precisar se você quer confeccionar um produto ou se você quer fazer algo que envolve pessoas, juntar uma equipe. Então a gente pensa em todas essas coisas que é fundamental, que é importante e tem que ser feito. Mas o que às vezes se esquece é que é importante a gente olhar para dentro de nós. Por quê? Será que eu não tenho todas as habilidades? Será que eu não tenho condições? Não é essa a questão. A questão é que quando a gente começa projetos novos, e principalmente quando a gente vai entrar num mundo ou numa situação que a gente desconhece algumas coisas, emocionalmente a gente vai ter reações. E essas reações é que podem nos travar, que podem nos bloquear e podem fazer com que ou você pare ou você desista. E é aí que entra a importância de você olhar para si, para dentro de si. Então, antes de qualquer coisa, quando você começa a planejar, você precisa se avaliar. É o autoconhecimento, né? É fundamental aqui, já entrando no segundo tópico aqui da nossa listinha, eu faço essa lista aqui para ajudar aqui no meu raciocínio e também para ficar fácil de você também ir acompanhando aqui a nossa conversa. Então, é fundamental um pouco de autoconhecimento, porque você precisa entender como é que você vai reagir. Eu, quando comecei a migrar para o digital, algumas coisas eu consegui avaliar, outras não. E eu só fui descobrir algumas coisas no meio do caminho. Então, o marketing digital, de maneira geral, você precisa adquirir muitos conhecimentos para poder ir ligando e formando a sua base de conhecimento para poder construir alguma coisa.
E no início você vai pegando uma coisa ali, uma outra coisa aqui e tal, só que você não consegue avaliar o todo, a grandeza do negócio. E aí você passa por um processo bem complexo, porque você tem que lidar com frustrações, você tem que lidar com ansiedade, você tem que lidar é, com habilidades que você não tem e tem que desenvolver. Você começa a ter que entender aquilo que você é melhor para poder focar também no que você é bom, senão você fica só girando naquilo que você não é tão bom, e aí pode, perdão, pode aumentar muito o seu grau de frustração. Então, o que que acontece? É fundamental você dar uma olhada nisso para que você possa resistir no momento do obstáculo. Você vai começar, às vezes, a lidar com muitas pessoas e você vai descobrir que não é algo tão fácil, as pessoas são diferentes, elas têm reações diferentes e você, às vezes, não entende por que que você reage de certas maneiras, né? Então, isso é importante, porque você tem que ter um certo equilíbrio. Então, são várias coisinhas que você precisa identificar. Você tem que identificar e afastar as interferências. Então, por exemplo, às vezes você vai começar projetos novos, pessoas vão te criticar, pessoas não vão te dar força, às vezes pessoas muito próximas que são muito importantes para você. E como é que você vai fazer? Como é que você vai reagir diante disso? Você vai desistir, né? Então você tem que identificar essas interferências, que pode ser interferências de pessoas, interferências de situações, interferências emocionais, né? Como receios, medos e tudo mais. E você tem que ir afastando, você tem que ir encontrando mecanismos para se blindar, né? Não deixar ser influenciado por essas interferências que chegam em cada um de nós. Então, você, na verdade, abre a porta da oportunidade. O que que acontece? Muitas vezes nós esperamos a oportunidade chegar e muitas vezes acontece. Você está vivendo sua vida, você vai fazendo as suas coisas e às vezes aparecem oportunidades, oportunidades de um novo cargo na sua empresa, de um novo emprego, de um trabalho melhor remunerado, aparecem muitas coisas, né? Então, às vezes a oportunidade é aquele a velha frase, né? A oportunidade bate na sua porta. Mas muitas vezes você tem que criar essa oportunidade. Né? Você tem que ir para cima dela. Não tem jeito. Você tem que ir fazendo, realizando, gerando ações e assim a oportunidade vai se construindo. A oportunidade vai se abrindo. Então, isso é bastante importante porque a gente entra num processo de ação, a gente entra num processo de movimento, não fica aguardando, esperando as coisas acontecerem. É o que é bastante normal no ser humano. O ser humano tende à acomodação, tende a ficar parado esperando as coisas acontecerem. E esse não é o ideal. O ideal é você ir se movimentando, ir fazendo, ir trabalhando e buscando as oportunidades, buscando as pessoas certas, porque aí as coisas vão se abrindo cada vez mais. Então, o que que você faz? Você pode encontrar o que você faz de melhor quando você está indo para projetos novos e relembrando. Eu estou falando de qualquer coisa que você queira fazer de novo na sua vida. Não necessariamente tem que ser abrir um negócio, empreender, que parece que tudo hoje é isso, né? E não necessariamente. Você pode fazer coisas novas dentro do seu próprio trabalho, dentro da sua própria realidade de vida. E aí, então você vai encontrar o que você faz de melhor. A gente fica muito paralisado porque muitas vezes a gente quer trabalhar aquilo que a gente não é bom. E não há dificuldade nenhuma nisso. A gente tem que trabalhar coisas na nossa vida que nós não somos tão bons para melhorar. Mas você também tem que desenvolver o que você faz de melhor. Né? Então, qual é a habilidade boa que você tem? Onde você faz as coisas com facilidade, que você flui?
Talvez seja ali que você tenha que bater, que você tenha que treinar, que você tenha que insistir para ficar cada vez melhor, porque ali você vai render muito, você vai ter bons resultados. E aí, naquilo que você não é tão bom, com o tempo você vai aperfeiçoando, você vai procurando melhorar, conhecer cada vez mais, treinar cada vez mais. Mas é fundamental você bater naquilo que você é bom, que você faz bem. A gente tem um problema muito complicado com rotina, porque na nossa cabeça a rotina é algo ruim. As pessoas falam, como eu queria ter um trabalho que não tivesse rotina, como eu queria ter uma vida para fazer tudo diferente todo dia. Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. A rotina, ela é necessária na nossa vida, ela é importante, tá? O problema da rotina é quando a rotina é pesada, quando a rotina é algo que te desagrada porque você não está fazendo o que gosta. Você não está tendo resultados, você não está crescendo. Aí sim a rotina é terrível, porque ela te oprime. Mas quando a rotina é algo que você está fazendo, que você está fluindo, você está obtendo resultados bons, você está melhorando cada vez mais, você está entregando algo de valor, essa rotina não é pesada, ela é leve, porque você está fazendo algo que aparece, que você se completa, que te dá alegria. Então, a rotina não precisa ser um tédio, ela pode ser agradável. Ou então você pode fazer as mesmas coisas, só que de maneira diferente, usando outros caminhos, usando outro jeito de fazer, para fazer aquilo que você tem que fazer diariamente. Então, é uma questão de você criar, de você adaptar, mas é importante ter rotina. Pode ficar certo, se você entra num período que você está muito livre, sem uma rotina diária e tal, você começa a entrar num processo complicado e começa a achar aquilo ruim. Por quê? Porque você fica meio perdido, você fica sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Eu não tenho rotina, eu vou de qualquer jeito e tal. A rotina te dá um trilho, ela te dá uma direção do que você tem que fazer, de como que você tem que trabalhar. Então, ela é boa, sim, só que ela precisa te levar para frente, ela precisa te fazer crescer. Aí ela começa a se tornar mais agradável. Você precisa identificar o seu medo e enfrentá-lo através do seu ponto forte, que foi o que a gente falou há pouquinho tempo atrás agora. Você tem que desenvolver o ponto forte, porque quando você desenvolve o ponto forte e está bem nele, o que, que acontece? Você enfrenta o medo com mais facilidade. Você enfrenta muito mais. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de aparecer numa câmera e gravar um vídeo. Tá? Um exemplo aqui bem simples. Você talvez não tenha uma habilidade tão grande. Então, como que você vai enfrentar o medo da exposição? Escreva, se é mais fácil para você. Escreva textos e publique para que as pessoas vejam. Aí você vai passar pelo crivo, pela avaliação das pessoas. Então, você já venceu o medo. Você já venceu o medo da exposição. Mais para frente, você pode gravar algum vídeo e não vai mostrar para ninguém. Aí você já venceu o medo da câmera. E aí depois, aos poucos, você vai divulgando. E aí você vai aperfeiçoando. Então, o ponto forte ele tem que te fazer entrar em ação para que o seu receio, o seu medo vá sendo diminuído, vá sendo dissipado. E isso em qualquer área, porque a gente está falando aqui de um exemplo simples, mas você pode estar atuando em uma área completamente diferente. Às vezes a pessoa tem um receio, por exemplo, é, de encontros, de lugares onde tem que sociabilizar muito. A pessoa é mais retraída, é mais tímida, então ela sente aquele medo, aquela ansiedade, poxa, eu vou ter que ir lá, eu vou ficar num canto, eu não vou conseguir falar com as pessoas, fazer amizades e tal. Eu tenho mais esse temperamento, né, de ficar mais introspectivo e tudo mais. Mas aí você tem que pensar em qual habilidade ou qual ponto você é mais forte e enfrentar isso. Então, às vezes, você vai para algum local, você encontra um monte de gente, você não é aquela pessoa que vai conversar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, mas muitas vezes, apesar da sua introspecção, você é muito bom em conversas individuais.
você tem habilidade de ouvir pessoas, de conversar com pessoas de uma maneira mais individualizada, porque você vai aprofundar um pouco mais o assunto, vai demorar mais tempo ali naquela conversa, e aí o que você pode fazer? Você pode chegou lá, tem alguém conhecido, você pede para a pessoa te apresentar alguém, ou a pessoa está numa roda, você cumprimenta ali aquela pessoa que você já conhece, é mais fácil, e ali você vai cumprimentar outros, e daqui a pouco você conversa com alguém, começa uma conversa e desenvolve ali o seu ponto forte, que é a conversa individual. Nesse momento você se solta, você fica mais relaxado, e ali você está pronto para poder interagir mais com outros. Então, você enfrentou a sua dificuldade através de um ponto forte e depois você vai aumentando o seu raio de ação, porque você já está mais tranquilo, mais seguro, tá? Então, você transfere isso para outras áreas da sua vida, tá? São pontos que você acha para ir vencendo as dificuldades. E também, quando você tiver projetos, tiver metas e objetivos, tome sua decisão e siga em frente. Muitas vezes a gente toma uma decisão, mas no meio do caminho, quando vem as dificuldades, a gente começa a tomar outras decisões que parecem ser mais fáceis. E às vezes não é esse o melhor caminho. Você tem que tomar a decisão, seguir em frente e ir vencendo o obstáculo e a pressão a cada dia, certo? E aí, claro, isso você vai começar a buscar recursos, você busca conhecimento, você busca estudar, você busca conversar com pessoas experientes, você busca outros recursos que vão te dar mais capacitação para que você mantenha a sua decisão e vá em frente e não pare no meio do caminho, tá bom? Então, essas questões todas elas são questões muito mais internas do que externas. E a gente precisa ver isso, a gente precisa avaliar, porque senão a gente emocionalmente, inconscientemente, vai paralisando, vai travando. E aí é que começam as dificuldades e no meio do caminho podem haver frustrações. Então, reflete esse vídeo aqui para que você reflita e comece a olhar para dentro de você. E na medida que você vai caminhando, você vai conhecer mais coisas, vai ver mais coisas, vai sentir coisas novas. E aí é a hora de parar e avaliar para depois seguir em frente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que seja algo de valor para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um mini curso gratuito de produtividade, tá? É um curso que eu produzi, eu tirei algumas aulas e deixei aqui nesse link para que você possa aproveitar e ver um pouquinho sobre esse assunto de produtividade. Tá legal? Então é isso. Muito obrigado. Te desejo sucesso na caminhada, que você esteja sempre se autoavaliando e enfrentando aí os caminhos que a vida te traz, tá bom? Um abraço grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.